Meus irmãos, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Os convido a abrir a palavra de Deus em Tito, capítulo 2, a partir do verso 11. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. A palavra de Deus diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vou começar essa mensagem com uma pergunta e é uma provocação. Você tem apanhado bastante da graça de Deus? É estranha a pergunta, não é? Porque a gente geralmente pensa que a função da graça não é bater. A função da graça é aliviar. Na nossa mente, lei é uma coisa ruim. A lei divina é assustadora, porque a lei corrige. A lei é um instrumento de disciplina. Mas a graça não, a graça nós pensamos, é alívio, a graça é uma sensação, produz uma sensação boa. Isso não está necessariamente errado, mas é que existe também uma função da graça divina que é justamente disciplinar, educar, ensinar. A palavra está aqui no verso que nós lemos, no verso 12. O 11 diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e aí diz o que ela faz: educando-nos para que certas coisas aconteçam em nossa vida. Esse termo aqui, educando-nos, é um termo usado no mundo greco-romano, nos dias do apóstolo Paulo, para disciplina de crianças, educação infantil. E isto tinha muito mais a ver, ou seja, não tinha nada a ver com a educação infantil de hoje. Que educação infantil hoje é criança, faz o que você quiser. Isso é educação infantil nos dias atuais, né? Não pode fazer nada. O governo repreende os pais, para que os pais não eduquem seus filhos. No mundo greco-romano, naqueles dias, o termo educar, que é esse usado aqui, significava disciplinar, usar a vara. Usar a vara. Observe que o apóstolo Paulo está dizendo: a graça de Deus se manifestou salvadora. Então esse é o primeiro aspecto, primeira função da graça divina é salvar. Mas no pacote da salvação, ele diz também educar, disciplinar. E isso significa muitas vezes bater. Por isso eu perguntei se nós temos apanhado bastante da graça de Deus, porque se sim, é um bom sinal. Significa que ela está nos educando, ela está nos preparando. Nesta carta que Paulo escreveu a Tito, ele demonstra claramente uma preocupação de que a igreja não entenda erroneamente o que significa ser salvo pela graça. A salvação pela graça é uma das doutrinas centrais da fé reformada, da teologia reformada, da própria reforma protestante, que esse ano completa 500 anos, como nós muito bem lembramos, quase que o tempo todo neste ano. Mas muitas vezes salvação pela graça não é algo muito bem entendido. Muitos pensam que uma vez que somos salvos pela graça, então não importa o modo como nós vivemos. Porque nós seremos salvos de qualquer maneira.
Já que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então Ele nos salvará, independente do modo como nós vivemos. O apóstolo Paulo tem a preocupação, nesta carta especificamente, de mostrar que não existe salvação pela graça sem boas obras. É evidente que ele não está se contradizendo com o que ele já ensinou em outras cartas, que nós somos salvos pela fé, né? Pela graça mediante a fé. Ele reafirma isso aqui claramente nessa carta. Mas por 2 vezes ele menciona a necessidade de que o povo de Deus exiba boas obras. O verso 14 desse mesmo texto que nós lemos diz isso, que Cristo Jesus se entregou a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Ele volta a falar isso no capítulo 3, a partir do verso 4, para pôr os pontos nos is, para ninguém ficar com dúvida, achando que ele está ensinando salvação pelas obras. Ele diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam o quê? Solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Ele continua falando, discussões, conversa fiada, debate, não serve para nada. Mas boas obras são muito necessárias, muito importantes. O ponto, portanto, do apóstolo Paulo aqui nesta carta é que a graça divina não apenas nos salva. Sim, ela salva. Mas ela nos mantém salvos também, até o fim. E o modo através ou pelo qual ela nos mantém salvos até o fim é justamente produzindo a transformação necessária na nossa vida. Poderíamos dizer que, porque Deus não desiste de nós, porque seu amor para conosco não é passageiro, não é temporário, não é temporão, mas é eterno. Ele não nos abandonará e continuará operando em nós, através da graça dele, para nos transformar. Tito estava numa ilha chamada Creta. Ele menciona lá no capítulo 1 esta ilha, pode olhar lá, só para você confirmar. Verso 5 do capítulo 1, ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Tito é uma espécie de enviado de Paulo para Creta. Creta é uma ilha que até hoje está lá, né, no Mediterrâneo. Quiserem fazer uma boa viagem, um belo lugar, tem fotos belas de lá. Mas na época não era um lugar, não era nem um paraíso tropical assim não. Na época era um lugar difícil, complicado, mas uma igreja foi plantada lá. No meio de um povo famoso por ser do pior tipo possível. Inclusive, há uma menção explícita a esse comportamento indevido da população de Creta, no verso 12 do capítulo 1 ainda. Observe aí, ele diz: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E Paulo confirma: tal testemunho é exato.
Ou seja, o lugar era famoso por ser o pior possível. Não era um bom lugar para mandar um missionário. Definitivamente, não era um bom lugar para uma igreja se desenvolver. Essa igreja talvez tivesse toda a propensão, a facilidade de copiar os maus costumes do lugar. É muito difícil uma igreja ser totalmente, impossível de ser influenciada. Normalmente a igreja é influenciada pela sociedade à sua volta. E era muito fácil, portanto, dessa igreja se tornar a pior igreja daquela região. Por isso, o apóstolo Paulo diz, você tem que ficar em Creta, Tito, para colocar as coisas em ordem aí. Comece, antes de tudo, escolhendo boa liderança para essa igreja. Então, nós temos aí essa parte tão importante da Bíblia, que são as funções dos presbíteros. Estão ditas aí no contexto do capítulo 2, de escolher homens sábios, com bom testemunho. O ponto aqui sempre é contraste, contraste, contraste. O mundo é assim, a igreja não pode ser. O mundo age assim, a igreja não pode agir. Contraste. Preciso evidenciar o contraste que há entre luz e trevas. Entre salvos e perdidos. A graça, portanto, veio para produzir isso. De forma muito prática, preparando o discurso que nós lemos do verso 11, Paulo dá alguns conselhos para várias classes de pessoas dentro da igreja. Capítulo 2, veja aí. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, começa com os mais velhos, dizendo, eles já sabem tudo, está tudo certo com eles? Não, eles têm o que aprender. Quanto aos homens idosos, ensina-os, fale para eles, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. E as mulheres idosas, já sabem tudo, não precisam ensinar mais nada? Não. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. E a palavra aqui é fofoqueira mesmo, tá? Não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Quem é que ensina as jovens recém-casadas? As mulheres mais velhas. Pelo exemplo e também pelo ensino formal, ensiná-las a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, que são as jovens, tá? Não são mais as idosas, agora são as jovens. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E os rapazes, eles podem ver do jeito que eles quiserem? Não. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. A palavra criterioso aqui é aquele mesmo verbo usado lá em Filipenses 2, quando é dito assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o termo usado aqui, muito difícil de traduzir, quase impossível traduzir para o português o sentido do grego. A ideia é um sentimento de equilíbrio, de humildade, que se mantém estável, não é aquele jovem que se acha o tal, essa é a ideia, mas que seja uma pessoa humilde, equilibrada. Por isso a ideia de criterioso, que sejam equilibrados, que sejam sensatos em todas as coisas. E o próprio Tito tinha que ser um padrão nesse sentido, mostrar toda a reverência no ensino, integridade, linguagem sadia e irrepreensível, porque ele também era jovem, por isso que o Paulo inclui o Tito no meio dos jovens. Portanto, essas atribuições valem para o Tito e para os demais jovens, né? Linguagem sadia, irrepreensível, reverência, integridade, para que o adversário seja envergonhado, né? Mas como chegar a esse nível, né? Como alcançar isso? Já veremos. Paulo continua, verso 9. Quanto aos servos, os trabalhadores, os funcionários,
usando uma linguagem mais moderna, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem, aqui o termo ornar, na língua grega de onde surgiu mais tarde a palavra cosmético, enfeite. A ideia é essa mesma, a fim de que eles possam enfeitar, embelezar com a sua vida, com a sua fidelidade, a doutrina de Deus. A doutrina sem embelezamento, ela é uma coisa dura, ela é uma coisa feia até mesmo. Mas com esse embelezamento aqui, Paulo diz, a doutrina se torna atrativa. Que embelezamento é esse? Óbvio que não significa maquiar a doutrina. É maquiar o que transmite a doutrina. O apresentador da doutrina. Evidentemente que não é maquiar com cosméticos, mas com boas obras. Com boas obras. E então, entramos na passagem-chave. Porque a graça de Deus se manifestou. Esse sentido aqui que ele está dizendo é que foi um grande evento, uma epifania. A graça de Deus se revelou dos céus. Evidentemente que isso tem relação direta com a vida de Cristo, seu nascimento, sua vida de obediência, sua morte, sua ressurreição, a subida dele aos céus, quando ele assume o poder, o reino entregue a ele. E então, o momento mais especial diretamente à igreja, que é o derramamento do Espírito Santo. Podemos dizer que a manifestação da graça é esse momento em que o Cristo que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, derramou o seu Espírito sobre o seu povo, para capacitar esse povo. Capacitá-lo a ser salvo, Paulo diz, né? A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Mas então ela começa o processo de disciplina. Então ela começa o processo de usar a vara. Porque é um pai que não quer perder o seu filho. E porque não quer perder o seu filho, vai usar a vara. Como os provérbios dizem. Quem não ama o filho, não usa a vara. Parece o contrário, né? Às vezes é porque os pais amam, eles pensam, coitadinho, eu não vou discipliná-lo. Pobrezinho, eu amo tanto. Então vou deixar ele fazer o que ele quiser. Provérbios diz, quem faz isso não ama. Quem faz isso quer ver a morte do filho. Forte? Chocante? É isso mesmo. Porque não está preocupado com o futuro desse filho. E o futuro desse filho, que não é educado, que não é ensinado, é a morte. Seja a morte por violência, seja a morte por situações do mundo, mas em última instância, a morte pela condenação eterna. Por isso a graça vem para educar. Um pai que ama um filho, disciplina. Porque Deus nos ama, Ele nos disciplina. Ele usa a graça para nos ensinar. O que faz a graça educadora? O que faz a graça ensinadora? 3 coisas que estão aqui na passagem de forma brilhante, Paulo colocou. 3 coisas a graça de Deus faz em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Primeiro ele diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos. Aí já vem para a segunda parte. Primeiro ele diz, a graça tem que bater na gente. Para que nós aprendamos a abandonar aquilo que nós não queremos abandonar. Para que nós nos desapeguemos daquilo que o nosso coração não quer se desapegar, mas quer continuar grudado àquilo. O que é? Ou o que são essas coisas? Ele diz, a impiedade e as paixões mundanas. Portanto, a graça tem que fazer um grande esforço na nossa vida
para que a gente dê a cara, vire a cara. Essa é a ideia, né? Renegar é virar a cara, virar o rosto, deixar para trás, não olhar mais para aquilo, abandonar, romper com a impiedade e as paixões mundanas. O que são impiedade e paixões mundanas? É só você ler o que acabamos de falar aqui, os conselhos de Paulo para os idosos, as idosas, os casais, os filhos. Veja o oposto disso. Pronto, aí estão as paixões mundanas, aí está a impiedade. A graça de Deus vem agir de forma educadora para que nós possamos abandonar o que nós temos que abandonar. Porque se nós quisermos levar essas coisas conosco na jornada cristã, nós não vamos prosseguir. Nós não vamos conseguir ir adiante. São fardos pesados demais para nós conseguirmos levar conosco. O caminho é estreito, a porta é estreita. Não dá para passar por ela carregado de bagagens. Necessariamente, para entrar pela porta estreita, para seguir pelo caminho estreito, é preciso ir o mais leve possível. Por isso, o autor aos Hebreus diz, desembaraçando-nos do pecado e de todo o peso inútil, desnecessário, que se agarra às nossas pernas, que se agarra à nossa vida. Tem que se desembaraçar disso, tem que cortar essas amarras, essa cola, esse grude, essa coisa grudenta, é a ideia que gruda na nossa vida. O pecado é uma coisa grudenta. É como pisar no chiclete. Ontem eu estava lá em São Luís, aí, andando na rua, pisei no chiclete. Que trabalho. Que trabalho tirar. Você passa para lá, você esfrega no chão e não sai. Vai para o outro lado, esfrega e nada de sair. Tem que fazer da forma mais terrível possível, né? Tirar, botar a mão, arrancar. Nojento. Se deixar, vai ficar ali o tempo todo. Ele não sai sozinho. Ele não vai embora. Ele não se cansa da gente. Nós precisamos dar as costas, arrancar das nossas vidas a impiedade e as paixões mundanas. A graça vai nos disciplinar se nós nos recusarmos a fazer isso. Nós vamos, infelizmente, ter que aprender o lado disciplinador da graça divina, enquanto nós quisermos manter grudado em nós o pecado que nos assedia tenazmente. Necessariamente é preciso abandonar. Mas ela não apenas trabalha em nós para que o passado fique para lá. A ideia é essa. Deixa o passado, abandone a velha vida, deixa o velho mundo. Não apenas ela nos ajuda, ela nos ensina, ela nos disciplina para que abandonemos o passado, mas também para que possamos adquirir o modo correto de viver no presente. Então olha aí, vivamos no presente, no agora, sendo quem nós somos em Cristo Jesus, redimidos, resgatados, com 3 posturas essenciais: sensatez, justiça e piedade. Sensatez é, mais uma vez, o termo já usado lá antes para descrever o que ele esperava dos jovens. Lá no verso 6 foi traduzido como critério, criteriosidade. Veja como é uma palavra difícil de traduzir, que o próprio autor tem que usar várias palavras para conseguir dar o sentido. Aqui talvez ele chegou muito perto do sentido. Sensatez tem uma ideia de alguém sensível, por um lado, senso, tem uma sensibilidade, mas a ideia é a sensibilidade apropriada, nem sensível demais, nem insensível, nem para lá, nem para 8, nem para 80. Por isso a ideia é mesmo de equilíbrio, é mesmo de bom senso. Então a graça nos educa para que no presente nós vivamos de forma
sensata, equilibrada, nem 8 nem 80. Cristianismo não é radicalismo, não é extremismo, nem do liberalismo, nem do fundamentalismo. Cristianismo é equilíbrio, é sensatez, é bom senso acima de tudo. Precisamos viver no presente século de forma equilibrada, Paulo diz, mas também de forma justa. E justiça não é necessário explicar, todo mundo sabe que é justo. É o oposto de tudo que é mentiroso, é o oposto de tudo que é fraudulento, é o oposto de tudo que é jeitinho. Viver de forma justa não significa que nós seremos salvos pela nossa justiça pessoal. Está muito claro no texto, é óbvio que não. Pela graça que somos salvos. Mas a graça que nos justifica de forma cabal e definitiva, também é a que nos educa para que reflitamos na prática a justiça que nos foi dada na teoria. Declarados justos, para que nos tornemos de forma prática também justos. Por isso é necessário repudiar tudo aquilo que macula o viver justo. Mas veja como a próxima palavra vem somar, piedosamente. Piedosamente tem a ideia de expressando diariamente piedade. No relacionamento com Deus, no viver próximo de Deus, no exercício particular de devoção, no relacionamento com os outros. Como essas três expressões são complementares, nós percebemos. Equilíbrio, justiça, piedade. É isso que a graça faz. Produz e usa a vara para que isso aconteça, seja produzido em nós. Mas então, ela nos dá também uma perspectiva de futuro. Se um passado tem que ser abandonado, se um presente tem que ser vivido, um futuro tem que ser esperado, tem que ser aguardado. E é isso que ele diz aqui no verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. De olho no futuro, é isso que Paulo está dizendo, porque o futuro do crente é um futuro glorioso. Então o crente nunca pode perder o anseio por aquelas moradas que Cristo disse aos apóstolos que ia preparar para eles. A casa de meu Pai, muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Então é o entendimento de que nós aqui nesse mundo somos peregrinos, como Pedro fala. Forasteiros e peregrinos. Forasteiro e peregrino passa por um lugar, mas não fixa residência naquele lugar. É a compreensão de que nós não somos do mundo. Estamos no mundo. E dele não dá para sair. Não antes de promovidos à glória. Estamos no mundo. Mas temos que viver como quem não é deste mundo. E o melhor modo de não se apegar exageradamente a este país é lembrar sempre do país ao qual nós pertencemos. É isso que qualquer imigrante faz. Qualquer imigrante que vem de outro país e vai ficar morando ali um tempo, ele está sempre relembrando as coisas do país dele. Ele está sempre cultivando alguma coisa, a cultura do país dele. Tem gente que, inclusive, com isso não consegue nem aprender a língua do país que vai, porque fica tão preso no país anterior que não consegue aprender quase nada dali. Para essa questão prática, isso não é muito bom.
mas para o aspecto espiritual é excelente. Que a ideia é que nós somos tão cidadãos de um outro mundo, que este mundo nunca vai nos cativar. Nunca vai ser casa para nós. Nunca vai ser lar para nós. Pode até ser aprazível em muitos momentos. Pode até ser bom em vários outros. Mas não é casa. Não é lar. Então falta alguma coisa para o estrangeiro, para o peregrino. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos. Não dá para nos satisfazermos com esse mundo. Se estamos satisfeitos com esse mundo, então, infelizmente, somos dele. Não somos peregrinos. Não somos forasteiros. Somos dele. Quem não é deste mundo, aguarda o próximo. Por isso o texto diz, aguardando. Aguardando dá uma ideia de paciência. Porque não dá para antecipar. Então tem que esperar. É preciso ter paciência. Aguardando a bendita esperança. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. E olha os termos usados aqui para Ele, que é o nosso Salvador. Grande Deus e Salvador. Um dos textos explícitos da Escritura mostrando a plena divindade de Cristo. Grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se fez homem e se deu por nós para nos redimir e nos fazer um povo zeloso de boas obras. Sim, a graça bate. E que bom que ela bate. Porque assim ela nos ensina, como crianças que somos, amados pelo nosso Pai, que não nos abandona e que não quer que nós nos percamos. Então ela nos ensina para que nós abandonemos o passado, abandonemos o que tem que ser abandonado, deixemos para lá as impiedades e paixões mundanas, para que nós vivamos o presente intensamente, esse presente, mas de forma sensata, justa e piedosa, enquanto toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa está no futuro, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus. Aguarde, portanto, essa bendita esperança, mas trabalhe no presente, viva o presente, não durma no presente, viva o presente e abandone o passado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por Jesus Cristo nosso Senhor e pela maravilhosa graça de Jesus, que se manifestou salvadora e educadora. Obrigado, Senhor, pela graça educadora, a graça que nos ensina a sermos aqueles que abandonam o passado, vivem o presente e aguardam o futuro bendito e abençoado que o Senhor reservou para nós. E agora, Senhor, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, também nos lembremos do passado e tudo que o Senhor Jesus fez para nos arrancar desse mundo perverso. Sejamos fortalecidos pela Tua presença, alimentados para vivermos no presente e esperarmos o dia bendito, como quando o próprio Cristo disse, se assentaria outra vez à mesa conosco, para celebrar o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém.